Oi, e aí? Se você não mora em uma caverna, já deve estar sabendo sobre a polêmica do vídeo do Felca falando da adultização. E eu vou ser sincero com vocês, aquilo me deixou mal, cara. Não só pela situação em si, mas pelo que ela representa. Nesse domingo à noite eu fiquei sozinho pensando e cheguei numa conclusão. O problema não é só a adultização, o problema é o que dá origem a coisas tão repugnantes quanto essa, e até piores. O problema é a glamorização do sexo. A transformação de algo necessário, sagrado e profundo numa mercadoria barata, um produto descartável, algo entregue de bandeja, fácil e gratuito, mas que te cobra um preço que você nem percebe. Eu não tô aqui pra bancar o bonzinho ou o juiz, eu tô aqui porque eu já tive nesse caminho, eu conheci isso cedo demais, ainda criança, e quando você entra nesse mundo, é como se fosse uma maldição, não sai mais de você. Aquilo começa a se infiltrar na sua mente, nas suas vontades, no seu jeito de olhar o mundo, e sem perceber você vai se tornando escravo daquilo. E talvez você esteja pensando agora, eu controlo, eu paro quando eu quiser, isso não me afeta. Eu também pensava assim, mas a verdade é que quando você percebe que perdeu o controle, já está preso há muito tempo. E é por isso que hoje eu quero te mostrar. Essa banalização do sexo não é liberdade, é prisão, e se você continuar ignorando isso, ela vai te engolir por inteiro. Antes da gente falar sobre o que o mundo fez com o sexo, é preciso entender o que ele é de verdade. Na visão natural e biológica, o sexo é um mecanismo essencial para a reprodução e perpetuação da espécie. É parte da nossa natureza, um instinto que garante que a vida continue. Mas, mesmo na biologia, ele carrega algo a mais. A capacidade de criar vínculo, hormônios como a ocitocina e a dopamina não estão ali por acaso. Eles existem para gerar conexão, apego e cuidado entre duas pessoas. Agora, na visão espiritual e bíblica, o sexo vai ainda mais fundo. Ele é uma criação com um propósito, união e intimidade legítima. Não é só físico, é algo que envolve o corpo, alma e espírito. Dentro de um contexto saudável, casamento, respeito e amor, ele se torna uma das maiores expressões de entrega e compromisso que um ser humano pode oferecer. Então, originalmente, o sexo não era apenas um passatempo ou um produto de consumo. Ele tinha e ainda tem um significado profundo que foi sendo distorcido ao longo do tempo. E é exatamente essa distorção que a gente precisa entender, porque é ela que abriu a porta para tudo que a gente vê hoje. É claro, tá? Eu sei que essa distorção não começou ontem ou na geração de hoje. Desde os tempos antigos já existia gente tratando o sexo como moeda de troca, espetáculo ou produto. No Império Romano, por exemplo, haviam bordéis abertos em plena rua, gladiadores e escravos sendo usados para satisfazer desejos alheios. Na Grécia Antiga, a prostituição era caramba, é difícil falar isso, hein? Institucionalizada, e até em festas religiosas existia exploração sexual. Babilônia, Egito, em praticamente todas as civilizações. Caraca! Em praticamente todas as civilizações havia o uso do corpo como mercadoria, mas agora a gente está em outro patamar. Antes existia um limite físico, tempo, lugar, dinheiro, mas hoje não. Hoje, com um celular na mão, qualquer pessoa pode ver em segundos qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de ato e nem precisa procurar muito. É de tão fácil acesso que até crianças podem encontrar. E foi exatamente assim que eu perdi a minha inocência. Não foi porque eu fui atrás, foi porque estava ali, fácil, na minha frente. Uma criança vendo algo diferente desperta curiosidade, e essa curiosidade me contaminou. Aos poucos aquilo foi se infiltrando na minha mente, e quanto mais eu via, mais eu queria ver. Esse acesso instantâneo à pornografia e aos conteúdos sexualizados molda a mente de uma forma sutil, quase que invisível, até que um dia, sem perceber, você começa a enxergar o sexo e até o próprio parceiro como apenas um prazer momentâneo. A conexão vira consumo, a intimidade vira um produto descartável e, espiritualmente falando, essa distorção é muito mais do que um erro humano. É uma obra bem-sucedida para afastar a gente da pureza, da verdade e de tudo que é limpo. Uma construção que, tijolo por tijolo, vai tornando o coração mais frio, mais vazio, mais sujo. E o pior, isso não é um caminho que a gente desce de repente. É uma descida lenta, quase imperceptível, até que você percebe que já está preso nisso. Quando a gente fala que a pornografia corrói a mente, não é figura de linguagem, é literal. A neurociência explica isso de forma simples. Toda vez que você consome esse tipo de conteúdo, o cérebro libera dopamina. Eu não vou explicar o que é isso porque já tem milhares de vídeos falando sobre dopamina. O problema é que o cérebro se adapta, e isso se chama de sensibilização. Aquilo que no início dava prazer, já não
é mais o suficiente? Então você começa a buscar conteúdos mais intensos, mais explícitos, mais extremos, até que sem perceber seus gostos e preferência vão mudando e o que antes te parecia absurdo ou inaceitável começa a parecer normal. Psicologicamente, as consequências são devastadoras. Ansiedade, depressão, isolamento, perda de interesse em relacionamentos reais. Você passa a comparar pessoas de carne e osso com algo que foi editado, iluminado e encenado para parecer perfeito. E o pior é que, na vida real, nenhuma relação é capaz de competir com essa fantasia fabricada. Isso destrói casamentos, amizade, confiança e até a sua autoestima. E espiritualmente, até o mais justo pode ser corrompido. Não é exagero. É como se no momento que você decide andar no caminho do Criador, as tentações aumentassem de 10 para 1000. Parece um teste constante, um exame preparatório diário, onde cada passo a sua fé, a sua força e a sua resistência são colocadas à prova. O vício sexual é um dos mais difíceis de quebrar, porque ele se esconde, não deixa marcas visíveis no corpo, mas afunda a alma e aprisiona a mente. E quanto mais você cede, mais o buraco fica fundo. E sabe o que é pior? Não é nem o conteúdo em si, é a mentira que você conta pra si mesmo. Eu consigo parar quando eu quiser. Isso é a maior armadilha, cara. Porque enquanto você pensa que está no controle, na verdade já está com as correntes presas nos pés. Eu lembro de quando eu estava no fundo disso. Bastava uma oportunidade e pronto. Eu já corria para me afundar mais. E isso mina tudo. Sua disciplina, seu propósito, sua energia. Se eu fazia isso logo de manhã, o dia inteiro já estava perdido. Treinar? Trabalhar no meu projeto? Ler? Esquece! Eu já tinha gasto toda a minha energia, toda a minha ambição nos primeiros minutos do dia. Era como se a maior conquista já estivesse acontecido e nada mais importasse. E quando você tem essa fissura de perfeição, o peso é ainda maior. Ah, já errei hoje? Então o resto do dia já foi pro lixo. Um deslize vira desculpa para abandonar tudo. Treino, estudo, oração, tudo vai pro ralo porque você acha que já estragou tudo. Nos relacionamentos é ainda mais cruel. Teve uma época que eu só queria me aproximar de alguém que tivesse o corpo ideal que eu via na internet. Eu não via pessoas, eu via objetos, e isso me envergonha até hoje. E se você já passou por isso, sabe o quanto é nojento perceber que a sua visão de amor, de afeto, foi moldada por um mercado que lucra em te desumanizar. E quando conheci o Criador, eu pensei, agora vai, agora eu consigo vencer isso. Mas foi aí que a guerra ficou ainda mais intensa. A tentação não diminuiu, ela aumentou. É como se o inimigo olhasse para você e dissesse, então você quer ser livre, paizão? Vamos ver até onde você aguenta. E a cada queda, o arrependimento vem como uma marreta, cara. Você se sente sujo, indigno, repulsivo. E o pior é viver sabendo que é errado, sentindo no fundo da alma que você está traindo seus próprios princípios e mesmo assim continuar. Essa culpa te corrói, te isola, te quebra por dentro, cara. E isso me lembra até um versículo que me define até hoje. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se não faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. No começo parece só uma curiosidade, depois vira hábito, mais tarde é um vício, e quando você percebe, não é você que consome, é o vício que te consome. Você não tá mais se satisfazendo, tá só tentando preencher um vazio que nunca fecha, e nessa altura já não existe liberdade. Você não é mais o dono de si mesmo. Se você já conseguiu ter a coragem de olhar para isso e dizer, eu tenho um problema, saiba que você já deu o primeiro passo. Parece pequeno, mas é enorme, porque muita gente passa a vida inteira se enganando, inventando desculpas, negando. Admitir é colocar a luz no canto mais escuro. Eu sei como é, eu já vivi cada recaída, cada batalha interna, já passei noites em guerra comigo mesmo, tentando quebrar esse ciclo maldito que parece se fechar de novo toda vez que você acha que venceu. É como tentar sair de um labirinto que muda de forma só pra te prender. E eu não vou mentir pra vocês, tá? Sair disso não é fácil. Não é como apertar um botão, é uma luta diária. E a cada dia é um campo de batalha diferente. Se você acha que sair vai ser tão simples quanto foi entrar, você tá enganado. Na verdade, essa vai ser a guerra mais difícil da sua vida. Mas é nessa luta que você descobre quem realmente você vai ser. Eu não vou mentir, tá? Eu saí disso não faz tanto tempo. Mas eu consegui, e te digo, foi difícil, foi doloroso, e teve dias em que eu quis desistir, mas existe uma saída, existe um caminho para a liberdade, e essa mesma solução que eu encontrei, você também pode encontrar. E se você realmente quiser,
o seu sucesso vai ser inevitável. Eu não sei se tá muito aparente pra vocês ainda, mas eu passei por isso de verdade, tá? E pra ser sincero, eu acho difícil alguém não ter passado de alguma forma. E eu ainda passo, tá? Não é porque agora eu conheço a solução e aprendi a resistir que a tentação sumiu. Não, ela continua e tenta muito. Cara, a diferença é que hoje eu tenho o poder de dizer não. Quando eu tô na rua, às vezes com amigos, vejo alguém e a minha mente tenta me arrastar de volta e já penso coisas erradas. Eu não tô 100% curado e talvez ninguém fique nessa vida, mas existe uma diferença enorme entre saber que tá errando e lutar pra mudar e saber que tá errando e continuar afundando no erro. Eu gosto de enfatizar isso porque eu quero ser transparente com vocês. Eu não sou um cara qualquer falando de cima de um pedestal. Todo vídeo aqui no canal nasce de algo que eu já vivi ou tô pensando. Esse canal é quase como se fosse uma personificação da minha mente. Eu criei ele não só porque é meu sonho, mas porque eu quero falar o que sinto, quero ser livre para ser eu mesmo, sem máscara. E não é só para passar sermão ou falar palavras bonitas. Eu me exponho porque acredito que não é vergonha mostrar seus erros. Vergonha é esconder e viver mentindo. Ser verdadeiro é se colocar vulnerável. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E é por isso que eu não ligo de apontar os meus erros e mostrá-los aqui no canal, porque eu quero que vocês vejam que eu sou tão falho quanto qualquer um. Ó, na moral, existem duas formas de encarar essa libertação. E antes de falar, deixa eu ser honesto com vocês. Eu detesto aquele estereótipo de cristão extremista, que só aponta o dedo e não ouve ninguém. E eu não me ofendo se você não acredita em Deus, porque a minha intenção não é te empurrar nada goela abaixo, é te mostrar que existem caminhos e você escolhe qual seguir. As duas soluções que eu conheço são o ponto de vista científico e o ponto de vista espiritual. E eu vou falar dos dois, porque eu não quero que ninguém saia daqui sem pelo menos ter uma direção, ok? A ciência fala sobre reprogramar a mente, é cortar gatilhos, é identificar o que te leva a cair, é destruir isso. Não é só tirar o celular antes de dormir, é ir mais fundo, é parar de seguir contas que te sexualizam, é filtrar o que você consome, é mudar suas rotinas para não abrir espaço para o vício agir. E não adianta só cortar, você precisa substituir. A mente não suporta o vazio, ela vai correr de volta para o que conhece. Então coloque algo no lugar, academia, um esporte, corrida, luta, algo que gaste energia e te ensine disciplina. Trabalhar o corpo fortalece a mente. Ler livros, aprender algo novo, sair para caminhar, tocar um instrumento, tudo isso vai reconstruindo você por dentro. E sim, no começo vai ser desconfortável, é como tirar uma droga de alguém, seu cérebro vai gritar, mas é assim que você o retreina. O ponto de vista espiritual foi o que eu escolhi. E aqui é sobre fé, oração, propósito e palavra. A fé é a sua arma. Jesus falou sobre fé muitas vezes. A fé é enxergar algo que ainda não existe como se já fosse real. É manter essa visão viva mesmo quando tudo à sua volta parece dizer o contrário. É acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Mas se você vai à igreja, faz tudo certinho e lá no fundo não confia nele, então por quem você está fazendo tudo isso? Entende? A oração, cara, isso é poderoso demais. Não precisa ser longa, formal ou perfeita. Deus quer intimidade com você, não um teatro. Ore nem que seja por 1 minuto, mas ore de verdade, com alma. Eu mesmo quando estou sem vontade, e sim, eu fico sem vontade de orar às vezes, eu faço questão de orar mesmo assim. E às vezes sai até estranho, quebrado, mas é real. E Deus vê isso. Antes de dormir, depois de acordar, faça disso um hábito. A oração curta e sincera atravessa o céu mais rápido do que 1 hora de palavras vazias. O propósito é o seu porquê. Por que você quer mudar? É pela família que você sonha? Pelo futuro que você deseja? Então me diz, se hoje você troca tudo isso por um prazer momentâneo, o que vai te impedir de trocar a sua esposa lá na frente por uma mulher mais atraente? Entende? Você só não tem isso porque você não está pronto para ter. Se seu prazer vem antes do seu propósito, sua prioridade não é o sonho, é o vício. Então peça a Deus para reorganizar sua mente, para colocar o foco no que realmente importa. E por último, leia a Bíblia. Nem que seja um capítulo, antes ou depois da oração, de manhã ou à noite, não complica. Eu passei anos sofrendo com isso e quando finalmente me rendi e comecei a fazer algo tão simples, eu encontrei saída. E foi libertador. No fim das contas, não é sobre viver sem sexo.
É sobre não deixar ele definir quem você é. É sobre recuperar o controle da sua mente. Não ser escravo do que te dá prazer por 5 minutos e depois te cobra um preço alto pelo resto da sua vida. Eu quero te convidar a pensar seriamente no que você anda alimentando dentro de você, porque tudo que você coloca na sua mente cresce, e amanhã esse pequeno hábito vai se transformar na parte da sua identidade. A pergunta é: isso que você está alimentando hoje vai construir o futuro que você sonha ou vai destruir ele antes mesmo de começar? A escolha é sua, mas lembra, cada decisão é uma semente e você vai colher exatamente o que plantar. E bom, esse foi o vídeo. Eu não queria falar sobre isso tão cedo, mas enfim, né? E só para lembrar, agora o canal tem Live Pix, então se você gosta do meu conteúdo e quer me dar aquela força para eu continuar correndo atrás do meu sonho, eu agradeço demais. Também tem a chave Pix direta, tá tudo aqui na descrição, ok? Então é isso, se curtiu deixa o like, se inscreve se for novo aqui e manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir isso e sair dessa vida. Um abraço, fiquei com Deus e até o próximo vídeo.